Renan Santos, candidato à presidência pelo partido Missão, vem crescendo bastante nas redes sociais, né? Vem aparecendo no meu algoritmo por aí. Acompanho um pouco do MBL e agora tô vendo algumas coisas do partido Missão também. E apareceu esse vídeo para mim dele falando sobre planos econômicos. Por isso que decidi fazer uma análise honesta e tentar entender quais são os planos econômicos que o Renan Santos vem trazer, né? Quais são as soluções? Só lembrando que em breve irei abrir as vagas da Escola da Economia, na qual terão aulas de graduação de economia. Então, se você quiser entrar para a escola, basta escanear o QR Code ou clicar no primeiro link da descrição. Enfim, né? Vamos começar aqui mostrando o vídeo que me apareceu, na qual ele apresenta algumas ideias. Claro, isso é um vídeo de 1 minuto e meio. Tem o livro Brasil Rico, que talvez eu pretenda comprar e ler, né? Então, se quiserem que eu faça uma análise mais detalhada sobre os planos econômicos do Missão, né? Como eles olham para a economia do Brasil, só deixar seu comentário. Mas vamos lá. O que você faria para melhorar realmente a economia? Eu vejo um Brasil muito assimétrico, regiões ricas, onde tem o agro, por exemplo, mas nessa mesma região também tem as pessoas muito pobres, no Nordeste outra realidade, Minas Gerais outra realidade, em São Paulo aqui temos outra realidade. É um Brasil muito diferente. O que eu vou fazer nós vamos cortar muitos gastos. O orçamento do Brasil hoje é 6,5 trilhões. Então, como podem ver aqui, né, foi aprovado esse orçamento, né, sempre vai subir no orçamento. É um grande de um orçamento e a questão é como que o governo vai gastar esse dinheiro, né? Essa é a pergunta. Preciso economizar um pedaço desse dinheiro. Por quê? Porque esse dinheiro é muito mal gasto. E gasto como? Renúncia fiscal. Tem um monte de empresa no Brasil que não paga imposto e não quer pagar imposto porque o governo deixa não pagar imposto. Zona Franca de Manaus é isso. A gente gasta 50 bilhões com Zona Franca de Manaus. Esse Zona Franca de Manaus, isso aqui é um tema polêmico aqui, né? Isenção de imposto e desenvolvimento. Porque o Renan Santos se posiciona, creio eu, né, pelo que eu vejo, mais voltado a ideias liberais. Mas ainda assim ele é muito criticado pela esquerda, obviamente, mas pela direita também. Mas talvez tenha essa visão. Qual que é a visão? O Brasil, né, tem um grande orçamento, mas gasta muito dinheiro, né? A visão mais liberal é que esse gasto do governo excessivo são problemas. Então a gente deve fazer a austeridade fiscal, né, fazer a diminuição dos gastos para a economia fluir bem. Isso vai implicar tanto numa redução da inflação, uma redução da taxa de juros e várias outras coisas. Claro, né, principalmente pessoas mais voltadas à esquerda, né, defendendo algumas ideias até voltadas à MMT, ou linhas de que o governo deve gastar dinheiro sim para gerar um investimento e que a redução desses gastos é um problema e vai cair os investimentos, são pessoas que vão, né, discordar dele e tudo mais, né. Ele segue mais essa linha, né, da austeridade, né, do controle fiscal que o Brasil precisa chegar. E esse da Zona de Franca de Manaus é interessante porque tem esse estudo da FGV que eu encontrei, que é bem recente, 2025, que fala sobre os gastos de tributação do Brasil, né, em relação à Zona Franca de Manaus, porque lá na Zona Franca de Manaus, várias empresas, principalmente voltadas ao setor industrial, não pagam imposto, não tem algumas isenções, né, alguns benefícios. E dessa de não pagar imposto, o governo deixa de arrecadar receita. A questão é quanto de receita o governo deixa de arrecadar. Então este estudo, né, para contextualizar você, né, analisou os gastos tributários do Brasil, né, e em particular procurou avaliar a qualidade dos dados quando trata das renúncias, em particular, como no caso da Zona Franca de Manaus, né, em especial o polo industrial, que é beneficiário deste programa. O Brasil gasta no ano 800 bilhões em renúncias fiscais. Aquilo que eu falei, né? O governo deixa de arrecadar esse dinheiro, então não chega nem a entrar nos cofres, para, de certa forma, incentivar a economia e tudo mais. E a Zona Norte, né, é uma das que mais se representa, representando 50 bilhões em renúncias, sendo 11 a 12% dos gastos, principalmente focado na Zona Franca de Manaus. Então, a conclusão desse estudo mostra que a Zona Franca de Manaus ela é um grande lugar de renúncia fiscal, mas que também o problema mesmo não é nem a renúncia, mas sim a metodologia e como isso está sendo utilizado, que não consegue mensurar os benefícios dessa renúncia, porque se está deixando de arrecadar 50 bilhões, então deve haver uma contraparte que seja boa, né? A parte boa dessa renúncia. Só que o governo não tem ferramentas ou qualificações para conseguir medir isso e se torna algo nebuloso ou algo do tipo, podendo sim ser um problema. Continuando o vídeo. Emenda parlamentar a gente gasta 65 bilhões. Tá? Ou seja, tem 100 bilhões só de Zona Franca de Manaus e emenda parlamentar. Como disse o estudo, 50 bilhões da zona,
mais 65 bilhões da emenda parlamentar. Caso não saiba, emenda parlamentar é uma parte do dinheiro da União, né, deste orçamento, que os deputados utilizam para enviar esse dinheiro a seus estados, municípios para certos projetos. Então vamos imaginar que um deputado vê um hospital lá, ele precisa de 2 milhões de reais para construir UTI. Então ele cria uma emenda e, se for aprovado, esse dinheiro irá para lá. A grande crítica é que esses 65 bilhões é um número altíssimo, até comparado em outros países, né, relativamente. Então esse seria um grande problema. Então são 100 bilhões daqueles 6 trilhões que a gente falou, que está indo para esses dois lugares e estão sendo mal administrados ou mal gerados. Não estão gerando um retorno que é necessário. A gente tem gastos, fraudes no BPC, fraudes no Bolsa Família, gastos excessivos com penduricalho e supersalário do judiciário, que é o judiciário mais caro do mundo. A gente tem... Isso também são aqueles gastos, né? O gasto Bolsa Família, gastos de outros programas, que fala que também come uma grande parte do orçamento. E, né, tem essa notícia aqui, né, que o governo mira INSS, BPC e Bolsa Família, né, que são os programas que o Renan falou, para economizar 25 bilhões. Então também é um grande pedaço desse bolo. A indexação precisa ser mexida do valor do salário mínimo com o valor do BPC, o que é incorreto, porque quem está trabalhando e tem um aumento de produtividade não pode ser refletido em quem não está. Agora, sobre esse salário mínimo e BPC, para te explicar melhor, o BPC significa benefício de prestação contínua. É outro pilar do assistencialismo do Brasil. Então, Bolsa Família se envolve no assistencialismo, INSS também, e o BPC é outra vertente também do assistencialismo. Esse BPC é um pagamento mensal de um salário mínimo destinado a grupo de pessoas que não têm condições de prover sua própria manutenção. Às vezes pode ser idosos, pessoas com deficiências e tudo mais. O que o Renan Santos comenta um pouco, pelo que eu entendi, né, posso estar enganado, é que o BPC ele está indexado a um salário mínimo. Ou seja, se o salário mínimo sobe 10%, por exemplo, o BPC, né, os gastos do BPC vai subir 10%. Então também isso é outra vertente, é uma grande quantidade de dinheiro que está aumentando os gastos públicos. Então, uma solução, né, alguns críticos que argumentam, ao invés de indexar esse BPC ao salário mínimo, indexar a inflação. Então sempre vai corrigir o valor de compra, mas não está relacionado ao salário mínimo. Estaria relacionado apenas à inflação, então seria um valor que vai corrigindo. Talvez isso teria menos gastos para o governo. Então, corrigindo essas distorções, eu vou economizar 250 bilhões por ano. Com esses 250 bilhões, os gastos do governo, assistencialismo, tudo isso que a gente foi minuciando, explicando aqui, vai dar próximo esse valor de 250 bilhões. Começo a equilibrar as contas públicas. Equilibrando as contas públicas, ou seja, o Estado deixando de gastar tanto, os juros pode baixar. Os juros baixando, eu economizo mais de 300 bilhões, por aí. 50. Isso é outro argumento, né? Muito na teoria econômica, mais ligada à área clássica, diz que países que gastam muito, né? Isso que a gente vê, né? Que tem grandes dívidas, vai gastando muito, tem maiores riscos e tudo mais. Por isso é necessário um maior aumento da taxa de juros para até beneficiar esse prêmio de risco. Só que se o governo começa a guardar 250 bilhões por ano, fechar as contas no 0 a 0 e tudo mais, ou até, quem sabe, superávit, isso diminui o risco do país e isso não força, mas isso traz uma força para cair os juros, que os juros no Brasil é muito alto. Isso é um consenso econômico, tanto da esquerda, da direita e tudo mais. Todo mundo concorda que os juros é alto. O que discorda normalmente são as causas disso, né? Mais voltado da linha liberal é isso, gastos do governo, inflação, câmbio e outros fatores econômicos. Já mais voltado à esquerda, alegam que é mais sobre a força bancária, né, que força os juros a ficar altos para os bancos ganharem dinheiro e tudo mais. Então, né, um governo que vai gastar menos seria uma possibilidade de descer os juros. Descendo os juros, o crédito fica mais barato, as economias se desenvolvem e tudo mais. Sabia para cada ponto da taxa Selic. Com isso, só... Esse é outro estudo interessante que o Banco Central falou, né, abordou, que a cada 1% do aumento da Selic, né, o gasto do governo com a dívida aumenta em 55 bilhões. 55 bilhões é muito dinheiro, né? Muito do nosso orçamento. Então, se a Selic que estava em 12 for para 13, é 55 bilhões a menos no cofre. Vai indo, ano a ano. Por isso que o governo deve almejar e precisa cortar os juros, né? Para que o orçamento não vá todo para pagar apenas a dívida, né? Não seja tudo em vão. Para muito dinheiro para eu cortar imposto. E aí as pessoas, como o dinheiro vai ficar mais barato que os juros baixou, as pessoas vão consumir mais. Renan, o que você vai... Então achei bem interessante aqui os temas que ele aborda
existem muito mais detalhes, principalmente em relação à taxa de juros e as causas dela. Já fiz um vídeo sobre isso, deixo aí a recomendação. Mas se quiserem que eu leia o livro Brasil Rico, lá do Partido Missão, e faça uma análise honesta, né, do que eles propõem, né, das visões. Já até vi que eu acho que tem até Bitcoin envolvido nisso, né, me parece interessante. Mas farei uma análise honesta. O Renan Santos, né, o plano bizarro econômico dele, não é tão bizarro, né, na verdade é corte de gastos e tudo mais. Se isso é viável, eu não sei. Eu sei que é muito difícil, eu sei que muita gente que está ligada ao governo não vai gostar disso e tudo mais, mas talvez é o que a população pede ou algo do tipo. Deixe os comentários aqui o que vocês acham do Renan Santos, do plano econômico dele. Posso fazer análise de planos econômicos de outros candidatos, né? Quem sabe dos que estão vindo por aí, né?